Olá! Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar numa jornada e tanto pelas teorias que simplesmente viraram a psicologia de cabeça para baixo. A gente começa lá no trabalho revolucionário de Freud e vai acompanhando a evolução do pensamento psicológico, passando pelos críticos dele e chegando em umas perspectivas totalmente novas. Vamos nessa! Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o enigma que deu pontapé inicial em tudo, a tal da histeria. Depois, vamos ver de perto a revolução que Freud causou, conhecer os dissidentes que pegaram as ideias dele e levaram para outros caminhos, explorar a abordagem da Gestalt e, no final, pensar um pouco sobre o legado que tudo isso deixou. Para a gente entender de onde veio a psicanálise, a gente precisa voltar no tempo, lá para o final do século XIX, para um quebra-cabeça que estava deixando os médicos maluquinhos: a histeria. Era uma condição que tinha sintomas físicos bem reais, mas, e aí que está o mistério, sem nenhuma causa física que desse para encontrar. Essa imagem aqui captura bem o clima do Hospital Salpêtrière, lá em Paris. O homem ali no centro é o Dr. Jean-Martin Charcot. E ele foi um dos pioneiros em olhar para essas pacientes não como se elas estivessem fingindo, mas como pessoas que estavam sofrendo de verdade. Ele começou a investigar a histeria como uma doença legítima, que talvez tivesse suas raízes em algum trauma. A histeria era um termo meio guarda-chuva, sabe? Servia para paralisias, fobias, amnésias, sintomas que simplesmente não tinham explicação no corpo. O nome, aliás, vem do grego para útero, porque a crença na época era de que era uma doença que só afetava mulheres. Foi justamente essa natureza misteriosa que forçou a medicina a começar a procurar respostas além do corpo, além do fisiológico. E essa busca por respostas nos leva diretamente a Sigmund Freud. Ele era um jovem médico que chegou a estudar com o Charcot e que propôs uma resposta, assim, radical para o mistério da histeria, a existência de uma mente inconsciente. O tratamento evoluiu muito rápido. O Charcot, por exemplo, usava a hipnose para tentar acessar memórias traumáticas. Depois, Joseph Breuer, que era parceiro de Freud, descobriu com a famosa paciente Anna O que o simples ato de falar sobre as experiências reprimidas já aliviava os sintomas. Era a cura pela fala. E tudo isso culminou no método que o Freud ia desenvolver e consagrar, a associação livre. E essa frase aqui ilustra perfeitamente a virada de chave. A paciente M. von N., já de saco cheio das perguntas do Freud, simplesmente exigiu ser ouvida. Foi com essa demanda dela que Freud sacou que o caminho não era interrogar, mas sim criar um espaço seguro onde o paciente pudesse falar livremente sobre o que quer que viesse à cabeça. Ali nascia a regra de ouro da psicanálise. A partir daí, Freud começou a desenhar um verdadeiro mapa da mente. O primeiro modelo dele, a primeira tópica, dividia nosso aparelho psíquico em 3 níveis. O consciente, que é aquilo que a gente percebe no momento. O pré-consciente, que seria uma espécie de sala de espera, com memórias que a gente consegue acessar. E, por fim, o vasto e misterioso território do inconsciente, onde moram os desejos e memórias reprimidas, de acesso super difícil, mas que influenciam tudo o que a gente faz. Anos mais tarde, Freud refinou esse modelo para algo bem mais dinâmico, que descrevia uma luta constante. De um lado, a gente tem o id, que é a nossa parte mais primitiva, movida pelo puro prazer. Do outro lado, o superego, que é a nossa consciência moral, as regras que a gente internaliza, movido pelo dever. E no meio desse cabo de guerra, o ego, o mediador que tenta equilibrar os impulsos do id, as cobranças do superego e, claro, a realidade do mundo lá fora. Mas olha, a teoria de Freud não foi um consenso não, hein? Longe disso. Logo, seus próprios discípulos, os mais brilhantes, começaram a questionar alguns dos pilares do que ele dizia, e isso deu origem a abordagens novas e fascinantes sobre a psique humana. O primeiro e mais famoso desses dissidentes foi Carl Jung. O Freud via ele como o seu sucessor, sabe? O seu príncipe herdeiro. Só que a parceria dos dois, apesar de ter sido muito produtiva, estava com dias contados por causa de uma divergência teórica que era bem fundamental. E o ponto crucial da ruptura foi o conceito de libido. Pro Freud, a libido era essencialmente energia sexual. Já o Jung via a coisa de um jeito bem mais amplo, como uma energia psíquica geral, a força vital que move a gente em todas as áreas da vida, não só na sexual. Essa diferença de visão se tornou irreconciliável. Livre do Freud, o Jung desenvolveu conceitos super originais. Ele propôs que, além do nosso inconsciente pessoal, a gente herda um inconsciente coletivo.
ele seria compartilhado por toda a humanidade e estaria cheio de arquétipos, que são imagens e símbolos universais, como a persona, a sombra e o self. Para o Jung, o grande objetivo da vida era o processo de individuação, ou seja, integrar todas essas nossas partes. Outra voz crítica importantíssima foi a de Karen Horney, e essa citação dela resume perfeitamente sua contribuição. Ela tirou o foco da biologia e dos instintos tão caros a Freud para jogar a luz na poderosa influência da cultura e da sociedade na formação da nossa personalidade e também das nossas neuroses. Horney defendia que a neurose não vinha só de conflitos sexuais da infância, mas de inseguranças que são geradas na gente por fatores sociais. E ela fez uma crítica feminista muito forte, argumentando que a famosa inveja do pênis era um conceito totalmente centrado na visão masculina. Para ela, na verdade, os homens é que compensariam sua incapacidade de gerar vida através de conquistas no mundo exterior. E entre os primeiros dissidentes, a gente tem também Alfred Adler. Para ele, o motor principal do nosso comportamento não era a sexualidade, mas a busca por superar um sentimento universal de inferioridade. Ele acreditava que todos nós, por sermos crianças pequenas e dependentes, desenvolvemos esse sentimento. E a forma como a gente lida com isso vai moldar o nosso estilo de vida. Agora, vamos mudar completamente de perspectiva. A psicologia da Gestalt não foi uma dissidência da psicanálise, mas sim uma escola totalmente nova que surgiu na Alemanha e que se concentrou em uma pergunta bem diferente. Afinal de contas, como é que a gente percebe o mundo? Dá uma olhada nessas imagens. O que você vê primeiro? Um vaso ou dois rostos se encarando? Um elefante com pernas estranhas ou várias cabeças juntas? A genialidade dessas imagens é justamente mostrar que a nossa percepção não é um registro passivo da realidade, tipo uma câmera fotográfica. A nossa mente organiza ativamente os estímulos para criar uma forma, um todo, que faça sentido. E isso nos leva à frase que define a Gestalt. Significa que não dá para entender uma experiência, como ouvir uma música, por exemplo, analisando cada nota separadamente. A melodia, que é o todo, tem qualidades que as notas sozinhas não possuem. A experiência precisa ser compreendida na sua totalidade. Foi Fritz Perls quem aplicou essas ideias na Gestalt terapia. E aqui a gente vê a grande ruptura com a psicanálise. O foco sai da investigação do passado e vai todo para o aqui e agora. A terapia ajuda a pessoa a tomar consciência de como ela percebe e organiza sua experiência no momento presente, assumindo a responsabilidade por isso e buscando o insight, que é aquela reestruturação súbita da percepção que traz clareza. Então, depois de toda essa jornada, o que fica? Como é que essas teorias que nasceram há mais de um século conversam entre si e continuam a nos influenciar até hoje? Essa linha do tempo aqui nos dá uma visão bem clara da progressão das ideias. A gente parte dos estudos de Charcot sobre a histeria, passa pela fundação da psicanálise por Freud, vê a cisão com Jung, o nascimento da Gestalt e a consolidação das teorias de Horney e Adler. A gente consegue ver um movimento que vai do biológico para o social, do passado para o presente e do individual para o coletivo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, a ideia de um inconsciente, a importância da cultura na nossa saúde mental, o fato de que a nossa percepção constrói ativamente a realidade, são todos conceitos poderosíssimos que nasceram dessas teorias. A questão que permanece é, de que forma essas visões pioneiras continuam hoje a moldar não só a psicologia, mas a maneira como cada um de nós entende a si mesmo.